aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa pergunta de Herodes, amados irmãos e irmãs, essa pergunta de Herodes ecoa no coração da humanidade há 2000 anos. E ecoará ainda por quantos séculos haverá de subsistir o mundo e nele a humanidade. Esta pergunta, quem é este homem? Quem é Jesus? Ela palpita no fundo de cada coração humano, ainda mesmo daqueles que não querem saber de Cristo, ainda mesmo daqueles que se declaram seus inimigos públicos, ou daqueles que sequer são seus inimigos porque não o conhecem. Esta pergunta faz vibrar até a última das fibras do nosso corpo. Quem é Jesus? E essa pergunta, amados irmãos, ela continua vibrando no coração humano, porque jamais poderá encontrar uma resposta definitiva dada por outra pessoa. Mas essa pergunta requer de cada um de nós que aqui está, que nos escuta, requer de cada ser humano que pisou sobre esta terra, reclama de cada um de nós uma resposta pessoal. Quem é Jesus? A igreja nos apresenta quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade. Ele é o Filho de Deus, que veio desfazer a inimizade que existia entre os homens e Deus. Ele é o Filho de Deus, prova do amor de Deus para com a humanidade. De fato, Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas encontre a vida eterna. Quem é esse Jesus? Esse Jesus é o princípio da nossa existência. É a causa pela qual nós existimos. É a causa pela qual existe o universo. Quanto mais nós mergulhamos na profundidade, na imensidão do universo, mais nós nos assustamos com os seus números. Bilhões e bilhões de estrelas apenas numa galáxia. Bilhões e bilhões de galáxias incontáveis, com bilhões e bilhões de estrelas, repito.
cada estrela com bilhões de planetas, de outros astros. Pois bem, tudo isso existe por causa de Jesus. Por Ele foram feitas todas as coisas, e é por Ele que subsiste o universo. É por Ele que existimos também nós. Por isso São Paulo nos disse: nele, em Cristo, existimos, nos movemos e somos. Quem é esse Jesus? É a causa pela qual nós existimos. Quem é esse Jesus? Esse Jesus é o fim da nossa vida, ou seja, é a meta, ou seja, é aquilo para o qual nós caminhamos. Ouvimos na segunda leitura de ontem que nós devemos atingir a maturidade de Cristo, a sua plenitude e a sua dimensão, pois é para Cristo que nós caminhamos. Quem é esse Cristo e o que Ele espera de nós? Quem é esse Cristo e o que Ele aguarda que cada um de nós hoje, nesta Santa Missa, lhe responda? Ele é o nosso Deus e Ele espera de nós o nosso coração. Ele espera de nós o nosso coração livre para o entregarmos completamente a Ele e assim, no fim, Ele possa ser tudo em todos. Herodes perguntou quem é Jesus e procurava ver Jesus. E, no entanto, perseguiu a Cristo, o enviou a Pilatos e o matou. Não basta querer saber quem é Jesus, não basta procurar vê-lo, é necessário deixar-se cativar por Ele, é necessário se apaixonar por Cristo. E assim, com São Paulo, repetirmos: eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. O Evangelho de hoje, amados irmãos, ele nos convida a voltarmos ao centro da nossa fé, Jesus, o nosso Salvador, aquele que Deus enviou para nos livrar dos nossos pecados, e não apenas, mas aquele que Deus nos enviou para nos assemelharmos a Ele de tal modo que possamos viver para sempre bem felizes com Ele em Deus. Precisamos retomar o caminho que nos leva para Cristo. E esse caminho não é outra coisa senão um caminho que nos leva a termos em nós mesmos os mesmíssimos sentimentos de Jesus, os idênticos sentimentos e as mesmas ações de Cristo. E assim continuaremos pelo batismo, fazendo com que outras pessoas se perguntem: quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procuram ver a Jesus. E quem o vê, quem o encontra, renova o sentido da sua vida. Quem encontra-se com Cristo não permanece o mesmo, mas não tem outra atitude senão a dos apóstolos, especialmente do apóstolo São Pedro, que no capítulo 6 do Evangelho de São João, no último versículo disse: Senhor, a quem iríamos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Quem conhece a Cristo, quem com Ele se encontra, não busca outras respostas, não busca outros caminhos e jamais pensa na possibilidade de abandoná-lo, pois a quem iríamos, se somente Ele nos traz palavras de vida eterna, palavras que nos arrancam desta vida passageira e nos introduzem no reino de Deus, palavras que nos fazem
combater o que ouvimos na primeira leitura. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quem está com Cristo sai deste caminho de coisas passageiras e que mais cedo ou mais tarde não servirão para mais nada. E quem está com Cristo é introduzido por Ele num reino que jamais passará, numa alegria tão profunda e tão verdadeira que irá durar para sempre, porque é o próprio Cristo agindo em nós. Supliquemos a Jesus a graça de querermos somente Ele na nossa vida. Supliquemos hoje, nessa Santa Missa, na Santa Comunhão, de vivermos a experiência de Santo Tomás de Aquino. Conta-se que ele um dia, diante de Cristo crucificado, estava em oração. E São Tomás de Aquino, nós sabemos, é um dos maiores teólogos da Igreja, que escreveu as coisas mais bonitas sobre a fé, sobre Cristo. E ele, diante da imagem de Cristo crucificado, ele escuta Cristo que lhe diz: tu falaste bem de mim, Tomás. Pede o que quiseres. E Tomás somente respondeu ao Senhor esta frase: a ti, somente a ti. Tomás, podendo pedir qualquer coisa, pediu a coisa mais bela e mais profunda que alguém poderia pedir: somente a Cristo, e tão somente o Senhor. Porque quem encontra a Cristo encontra um tesouro tão precioso que todas as coisas do mundo, como diz São Paulo, se tornam lixo diante do único e verdadeiro tesouro, diante do único e verdadeiro brilho que jamais será ofuscado ou desaparecerá, o brilho de Cristo. A ti, somente a ti, Senhor.